20 de agosto de 2025, hoje é quarta-feira, está entrando no ar o TVI News, segunda edição. Desde já agradecendo a você pela sua companhia diária, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que nos acompanha pela Ultra TVC, muito obrigado no nosso eixo Itabuna-Ilhéus, muito obrigado pela sua companhia. E a você também que nos acompanha pelo canal do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Esse é o nosso canal oficial da TVI, com uma programação diversificada para você e também a nossa programação ao vivo, tá certo? Muito obrigado aí a vocês também nos acompanham pelo YouTube. Lembrando, se você ainda não é inscrito, inscreva-se já, apenas apertando aí o botão de inscrição e depois o sininho para que você seja avisado quando a nossa programação estiver ao vivo. Essa programação que diariamente são cerca de 5 horas de notícias aqui ao vivo, notícias da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo, fatos que são relevantes para você ficar muito bem informado, tá certo? O programa de hoje, não diferente dos demais, está recheado de muita informação para você. O objetivo, logicamente, é deixar você na frente, deixar você sabendo de tudo o que aconteceu por aqui. Muito bem, lembrando que você também pode nos acompanhar pelo nosso perfil do Instagram, exatamente acessando lá no @TVI Play Oficial, que está aqui na sua tela aparecendo agora, @TVI Play Oficial, tá certo? Vamos então aos destaques do dia de hoje. Hoje é quarta-feira, como eu disse, dia 20 de agosto de 2025. Aqui na Bahia, a Justiça determinou então a prisão preventiva de suspeito de atropelar e matar uma criança na BA 001. Essa notícia que nós trouxemos aqui, que o cidadão fugiu. Hoje a Justiça já determinou então a prisão deste cidadão, hein? Olha, confusão também em uma padaria, mobilizou aí moradores e a polícia também no bairro Conceição, isso na noite de ontem. Já falaremos também sobre este assunto. Infelizmente, barbaridade envolvendo uma mulher aqui na nossa Bahia, hein, gente? Isso é verdade, aconteceu na região metropolitana de Salvador, um crime bárbaro e na frente de muitas testemunhas, inclusive a filha do casal. Uma mulher, ela foi morta a marretadas pelo próprio companheiro, que tentou fugir pulando então o apartamento. Daqui a pouco temos essas imagens aqui, imagens chocantes, imagens que barbarizaram, já estão aí espalhadas pelas redes sociais, tomando Brasil afora, mas isso aconteceu na noite de ontem, na região metropolitana de Salvador, mais precisamente na cidade de Lauro de Freitas. Mais uma mulher morta, e morta pelo seu companheiro que deveria protegê-la. Feminicídio, hein? Feminicídio. Muita atenção. Continuando ainda com as notícias aqui, um outro homem foi preso após engravidar 2 filhas. Rapaz, esse mês é o mês da conscientização da violência contra a mulher, mas é o mês que tem despontado aí com muitos casos que de fato tem colocado mulheres como vítimas. E essa barbaridade também aconteceu por aqui, lá no extremo sul. Este homem foi preso após engravidar 2 filhas, hein? Lembrando agora, a nível Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para projeto que protege crianças e adolescentes nas redes sociais. Agora, voltando aqui ao nosso extremo sul, falaremos também sobre o adolescente que morre em acidente envolvendo um ônibus escolar na cidade de Eunápolis. Falaremos também aqui de cerca de mais de 4.500 mulheres que foram vítimas de violência aqui na nossa Bahia, somente no ano de 2024. Esses são dados levantados e que daqui a pouco estaremos comentando sobre este assunto também, hein? Olha, um trabalhador acabou morrendo em uma usina de açúcar após ser atropelado aí por um colega. Isso aconteceu aqui no nosso interior baiano. Muito bem, a nível Brasil, falaremos também sobre as buscas que a polícia está fazendo aqui em relação às mortes que aconteceram no último final de semana, envolvendo 3 mulheres. Esse é um assunto que já tomou o nível Brasil, um assunto regional, mas todo o Brasil está aí atento a exatamente o que está acontecendo aqui na cidade de Ilhéus, e a polícia está tentando elucidar este caso, hein? A polícia está fazendo buscas em áreas de mata aqui na cidade de Ilhéus para tentar localizar esta arma que foi então utilizada e, quem sabe,
começar a montar este quebra-cabeça deste assassinato das 3 mulheres. Agora há pouco, inclusive, o secretário de Segurança Pública, o Marcelo Verna, se pronunciou em uma entrevista coletiva. Isso mesmo, Marcelo Verna se pronunciou em uma entrevista coletiva comentando esses últimos fatos que aconteceram no final de semana. Lembrando que a descoberta desses corpos foi no dia do sábado e hoje é quarta-feira, ou seja, cerca de 5 dias após, 4, 5 dias após o acontecimento, o secretário de Segurança apareceu e dando essa entrevista. Ontem mostramos aqui a fala do governador do estado, o Jerônimo Rodrigues, e hoje a fala do secretário de Segurança Pública, o Marcelo Verna, que daqui a pouquinho eu estarei mostrando para você por aqui. Lá na cidade de Ilhéus, diga-se passagem, hoje foi um dia também de mais protestos e de pedidos de atenção em relação a essa questão aí contra as mulheres, hein? Hoje foi um dia de muitos pedidos aí de atenção em relação a essa questão da violência que tem acontecido com as mulheres, não só aqui na nossa região, mas a nível Brasil, como nós vamos mostrar também em outras situações. Falaremos também sobre a pesquisa da Quest, que mostra aí que 51% desaprovam o governo do presidente Lula e 46% aprovam, segundo o levantamento da Quest. Daqui a pouco também estaremos falando deste assunto. E nos bastidores políticos, aqui da política da nossa Bahia, o senador Ângelo Coronel subiu o tom e declarou o seguinte: se o PSD, que é o partido que ele faz parte, não tiver espaço garantido na chapa majoritária aqui da Bahia, vamos romper com o PT. Ele está aí meio que ameaçando, né? Subiu o tom. Se o PSD não tiver, então, este espaço que hoje já ocupa, se não se mantiver esse espaço que hoje já ocupa, o PSD, segundo o Ângelo Coronel, palavras dele, poderá romper com o PT, hein? Será que será o fim deste ajuntamento político? Vamos saber daqui a pouco mais informações sobre este assunto aqui. E falaremos também, infelizmente, de uma notícia que recebemos agora há pouco, que faleceu o líder do Partido dos Trabalhadores, um líder histórico aqui, inclusive com passagens pela nossa cidade, ele que já foi vereador aqui no nosso município, presidente do PT a nível Bahia, e tinha sido eleito recentemente como vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Eu estou falando do Everaldo Anunciação. Faleceu na tarde de hoje, Everaldo Anunciação, líder do PT, líder petista na Bahia e no Brasil. Daqui a pouco comentaremos este assunto, tá bom? Essas e muito mais informações a partir de agora aqui no nosso TV News. Eu vou a um break e já retorno, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas.
Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E agora vamos com imagens lá de fora, vamos com imagens recuperadas de agora a pouco, de algum ponto da cidade. Vamos saber qual é o ponto da cidade aqui de Itabuna, que vai aparecer aí agora na tela. Mostrar como é que está o trânsito por lá, a questão do tempo, né? O tempo, o clima e a temperatura, também vamos falar aqui. Temos imagens aí, produção, lá de fora. Vamos mostrar essas imagens para vocês, imagens que foram feitas pelo nosso cinegrafista que tem andado pela cidade, né? Todos os dias, pode observar, sempre traz uma imagem diferente de alguma localidade da cidade. Muito bem, aparece então agora pra gente aí a Avenida Princesa Isabel, mais precisamente no bairro São Caetano, bairro central aqui em Itabuna, na verdade um bairro bem populoso na nossa cidade de Itabuna, onde estão aí localizados aí a Prefeitura Municipal, né? A sede do poder municipal, que é a prefeitura, onde também estão localizados outros importantes órgãos, a exemplo do DENIT, né? Exemplo do DENIT que está aí logo à frente nesta localidade. Mas você vê o tempo limpo aqui em Itabuna, a predominância solar. Exatamente neste momento, 26 graus na nossa cidade, na terra do cacau, e a máxima chegará até as 27 graus, hein? Neste momento, 26 graus, máxima de 27, mínima de 16 graus, ou seja, o friozinho continua no período noturno. Isso mesmo, o frio continua no período noturno. Aí, nessa avenida, nessa importante avenida, dentro em breve, vocês podem observar do seu lado direito, você que nos assiste, que existe aí um montoeiro ali de terra. Na verdade, são as obras que já estão acontecendo. Dentro em breve será construída aí, uma das obras de melhorias viárias aqui em Itabuna. Será construído então um pouquinho mais lá à frente, eu não sei se pronto, tá dando um zoom aí, né? Um pouquinho mais lá à frente, o novo viaduto da cidade de Itabuna, isso mesmo, muito próximo ali à rotatória, a conhecida rotatória do São Caetano. Podemos observar também que o trânsito flui naturalmente aí na Avenida Princesa Isabel, bairro São Caetano. Na verdade, essa avenida faz a ligação do centro da cidade com esse importante bairro São Caetano, né? Aí por aí também estão alguns supermercados importantes aqui da cidade, atacados inclusive, que com certeza é local de compra de muita gente aqui em Itabuna, né? Por falar no bairro São Caetano, deixar aqui também a nossa preocupação em relação à questão da feira, viu, produção? Dentro em breve, vamos ver se nós levantamos aqui essa pauta, porque de fato já se fazem mais de 2 anos. Na verdade, estamos indo para terceiro ou quarto ano, né? Isso de promessa aí dessa feira. Os feirantes lá naquele local improvisado, muitos inclusive já vieram para a área da antiga feira, mas o fato é que infelizmente até então não finalizaram esta feira. E o porquê não finalizou? Né? Com a palavra aí tanto a Prefeitura Municipal como também o órgão estadual que é responsável pela construção da feira, pela requalificação da feira do bairro São Caetano, tá certo? Muito bem, imagens maravilhosas, tempo firme por aqui. Mas vamos seguindo então de informação. Infelizmente, vou começar aqui com a notícia não muito boa, não muito agradável. Vamos falar sobre o falecimento, a morte na tarde de hoje. Morreu o Everaldo Anunciação, isso mesmo, Everaldo Anunciação, ele que é vice-líder, vice-presidente nacional do PT e líder histórico aqui na Bahia. Inclusive iniciando a sua história aqui em Itabuna. Isso mesmo, Everaldo, me lembro muito bem, já foi vereador por aqui em Itabuna, né, militou bastante por aqui e depois ganhou notoriedade a nível estadual e a nível federal. Fato é que o vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, que você vê a imagem exatamente aí agora, o Everaldo Anunciação, faleceu na tarde desta quarta-feira, na tarde de hoje. Ele havia sido então eleito para a vice-presidência da legenda em março desse
desse ano, hein? E era considerado uma das figuras mais influentes da esquerda a nível baiano. O servidor público federal, Everaldo, construiu uma trajetória marcada pelo engajamento político e também sindical. Ele que foi presidente aí do diretório do PT na cidade de Ilhéus, exerceu mandatos também como vereador, como eu disse agora há pouco, aqui no nosso município de Itabuna, disputou também a vice-governadoria da Bahia no ano de 1998, além de ter também ocupado a função de diretor-geral adjunto da CEPLAC, da nossa CEPLAC aqui da região, né? Durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no outro governo do presidente Lula, né? Sua atuação também foi expressiva aí no movimento sindical, vale a pena dizer, e Everaldo foi dirigente da CUT Bahia e coordenador da TIE Holanda, né, que é uma rede internacional de articulação e troca de informações entre trabalhadores, consolidando então seu importante papel como articulador político dentro e fora aqui do nosso Brasil. Essa notícia então do falecimento aí do Everaldo, figura muito conhecida aqui também na nossa região, repercutiu fortemente entre os militantes do PT, bem como dirigentes partidários de outras siglas e lideranças políticas em todo o nosso estado, hein? Diversas manifestações de pesar já foram então registradas aí, destacando de fato o legado de compromisso com a democracia, a justiça social e os direitos dos trabalhadores que eram defendidos aí pelo Everaldo Anunciação, esta grande liderança do PT na Bahia, né? Que nos deixa no dia de hoje. Nossos sentimentos, aqui a nossa TVI, o TVI News, neste momento, lamenta o falecimento do Everaldo Anunciação. Ele que era líder partidário, faleceu na tarde de hoje, deixando aí com certeza amigos, familiares e todos os companheiros, assim como eles se cumprimentam, né? Os petistas se cumprimentam, todos os companheiros enlutados no dia de hoje. Everaldo Anunciação morreu na tarde de hoje. Ele tinha sido eleito agora recentemente vice-presidente da sigla do PT a nível Brasil, tá certo? Nossos sentimentos a todos. Me lembra aqui agora, inclusive, da liderança do França, né? Seu França, lá do bairro São Pedro, que inclusive também militou muito com o Everaldo lá atrás, lá na final da década de 80, início da década de 90, eu era criança, me lembro muito bem o seu França lá junto com o Everaldo, nesses bairros aqui da cidade de Itabuna, lá pelo bairro São Pedro, outros bairros ali vizinhos, enfim, nessa militância, ganhou notoriedade a nível Bahia, a nível nacional, a ocupar até mesmo a vice-presidência, que era o cargo que ele estava ocupando agora. Na verdade, não chegou a ocupar, né? Foi eleito, estaria ocupando, mas hoje nos deixa, nesta tarde, o Everaldo Anunciação. Nossos sentimentos a todos. Fica aí o nosso registro de pesar. Vamos seguindo aqui, então, com o nosso programa, vamos seguindo aqui com as informações do TV News, porque por aqui a informação não para, a informação a todo momento para você, hein? O nosso compromisso é com você, o nosso compromisso é de deixar você muito bem informado. Hoje eu não falei, né, produção? Não falei do nosso aplicativo. Você pode baixar, olha aqui, o QR Code, aponte a câmera aí do seu celular, né, para o aplicativo, tá certo, gente? Pode apontar a câmera do seu celular para o aplicativo. Nós vamos seguindo, não só o aplicativo, mas também o site. Pode nos acompanhar por essas diversas plataformas, são as formas que a TVI tem para poder mostrar a você o que temos de qualidade. Mas vamos seguindo por aqui de informações. Desta vez vamos falar de um assunto que aconteceu aqui também na nossa região. A Justiça determinou então a prisão preventiva, de suspeito de atropelar e matar uma criança na BA 001. Esse fato aconteceu no último sábado, esse atropelamento, e hoje a Justiça determinou então a prisão preventiva deste homem de 66 anos, identificado aí pelas iniciais LCM, que é morador da cidade de Camamu, apontado como responsável pelo atropelamento que resultou na morte desta criança, deste pré-adolescente, né, de 13 anos, que nós mostramos inclusive aqui no nosso programa. O atropelamento aconteceu no último sábado na rodovia da BA 001, em um trecho que pertence ao município de Maraú, viu, gente? E de acordo com informações
O motorista não prestou socorro e fugiu do local após então este acidente. O fato que gerou então a comoção e revolta entre os moradores da região, hein? Imagens registradas aí por populares logo após o atropelamento mostram então o suspeito deixando a cena sem auxiliar a vítima. Nós mostramos essa imagem aqui, né, dele deixando a cena sem auxiliar a vítima. De fato, aí uma imagem que nós trouxemos, acredito que não sei se foi ontem, né, Cássio? Mas nós trouxemos essa imagem aí, exatamente, eu me lembro que um veículo de cor branca, um Amarok de cor branca, fugindo, e eu ainda comentei que seria fácil identificar esse cidadão. Já foi identificado e agora a justiça no dia de hoje, exatamente, já determinou a prisão desse cidadão aqui de 66 anos, já um idoso de 66 anos, identificado pelas iniciais LCM, ele que é morador, segundo informações da própria polícia da cidade de Camamu, hein? Olha, na operação desta quarta-feira, a polícia então localizou em Camamu o carro envolvido neste acidente. O veículo foi então apreendido e encaminhado para a perícia lá na cidade de Maraú, hein? A medida servirá então aí para reforçar a coleta de provas no inquérito que está aberto para a apuração da morte deste pré-adolescente de 13 anos que acabou sendo atropelado no último sábado. Com a decisão judicial, o acusado então permanece sob custódia e à disposição do Poder Judiciário. A ação conjunta das polícias civis de Maraú e de Ilhéus, sob a coordenação da delegada Carla Ramos, doutora Carla Ramos, está coordenando este caso, evidencia então o esforço aí das autoridades em garantir que crimes dessa gravidade não fiquem impunes. De fato, a polícia dando uma resposta imediata, uma resposta energética para esta situação, este fato, este crime que aconteceu no último sábado, né? O tempo estava de fato chuvoso aqui na região, não diferente lá na cidade de Maraú, onde aconteceu este fato, mas o que nos deixa mais impressionados é de que houve o atropelamento, mas para além do atropelamento, houve aí a fuga, né? Houve a fuga. Aí é o vídeo, Cássio? Se for o vídeo, solta aí pra gente para relembrar. Ah, não é o vídeo não, né? Tudo bem. Mas, relembrando aos senhores, esse carro aí, né, acabou atropelando esse pré-adolescente que estava em uma bicicleta. O carro passou direto, não parou para prestar o devido socorro, como manda o Código Brasileiro de Trânsito, né? O motorista tem que prestar socorro à vítima, independente de qualquer coisa, para prestar socorro. Não houve a prestação de socorro, configurando aí o crime, né? Ou seja, ele de fato atropelou e evadiu-se do local, né? Foi identificado, morador de Camamu, e agora está sob custódia aí à disposição da justiça, que com certeza está juntando cada vez mais provas e estará então fechando toda essa questão, todo este caso, né? O fato é que os familiares desta criança, né, com certeza que moram aí nesta região, foram até a polícia, né, e outras informações que chegaram até a polícia levaram então até ao autor exatamente deste atropelamento. E ele, logicamente agora, né, terá que responder, não ficará impune deste caso, já que ele fugiu da cena do atropelamento, terá que responder aí nos rigores da lei. Eu quero parabenizar aqui, inclusive, a toda a equipe que está trabalhando neste caso, principalmente aí a coordenação, né, mais uma vez citar aqui o nome da doutora Carla Ramos, ela que está coordenando a equipe da Polícia Civil, que está fazendo este trabalho e trouxe de forma rápida e enérgica a resposta que a população está querendo. Resposta essa, vem para mim, Cássio, por gentileza, resposta essa que a população de Ilhéus, da nossa região, ainda não está tendo em relação ao caso das 3 mulheres. Eu disse aqui ontem que eu sei que não é fácil, de fato, levantar essas provas. É um crime que dará um certo, um trabalho extra aí para a Polícia Civil, para a Polícia Criminal, para poder desvendar. Hoje, na cidade de Ilhéus, nós tivemos aí protestos. Daqui a pouco nós vamos mostrar melhor aí esses protestos, mais uma vez que aconteceram, clamando por justiça, né? Não só referente a essa questão, logicamente, pela questão das 3 mulheres, mas não só por essa questão, porque outros casos de violência contra a mulher têm acontecido na cidade de Ilhéus.
tem acontecido na cidade de Ilhéus e, infelizmente, não só em Ilhéus, mas em toda a Bahia. Fato este que ontem à noite, daqui a pouco também vamos comentar este caso, uma outra mulher foi morta, feminicídio, pelo seu próprio companheiro. E pasmem os senhores e as senhoras, foi morta de forma brutal a marretas. E muita gente, inclusive temos vídeo, muita gente vendo esta cena lamentável, inclusive a filha do casal, que também ficou ferida. Ela tentou, eu imagino o trauma que esta criança não está agora. Ver o próprio pai matando a mãe a marretas. Tentando, meu Deus, que fim de mundo de fato. Disse ontem e vou dizer hoje de novo. Não sei, você pode acreditar ou não, mas está tudo escrito na Bíblia Sagrada. Está se cumprindo, de fato está se cumprindo tudo que está escrito aí na Bíblia Sagrada, né? Mas falando ainda em relação a essa questão da violência na nossa Bahia, eu gostaria, Cássio, por gentileza, colocar aí o vídeo do nosso secretário. Ontem o governador Jerônimo, ele deu uma fala, né? Ele comentou o assunto da segurança pública no seu programa de podcast, que ele tem aí toda semana, e hoje o secretário Marcelo Werner, ele que é secretário de Segurança Pública do Estado, se pronunciou em uma entrevista coletiva. Nós temos aí, inclusive, o vídeo do secretário se pronunciando, e vamos soltar aqui para ver o que o secretário, de fato, comentou sobre esses últimos acontecimentos de violência aqui na nossa Bahia. Como é que a Polícia Civil está investigando esse caso em Ilhéus e a SSP, como é que entrou nessa cena, nessa situação? Primeiro, eu não posso começar sem manifestar minha total solidariedade, né, às famílias. Segundo, também demonstrar minha consternação em relação a esse crime bárbaro, o qual tem trazido para a gente todos os esforços necessários para a sua elucidação. A Polícia Civil, a Polícia Científica e a Polícia Militar estão, e os setores de inteligência das forças, inclusive Força Federal, através da FICO, a Superintendência de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, estão totalmente engajados na elucidação desse evento, de trazer à justiça os responsáveis por esse crime bárbaro, covarde, contra essas 3 mulheres. A gente não vai descansar enquanto elucidar esse delito e trazer à justiça os responsáveis. A gente tem contado também com algumas informações através do Disque Denúncia 181 de forma anônima, onde toda e qualquer pessoa da população pode também nos ajudar a reforçar ainda mais as linhas de investigação e as diligências que estão sendo realizadas pelas forças. Em relação aos policiais. Está aí então a fala do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, ele que acabou de dar, agora há pouco, essa entrevista aí de forma coletiva lá na nossa capital baiana, né? Mas, mais uma vez, lembrar aqui a você que nos assiste e chamar a atenção para caso você que é morador de Ilhéus, dessa região aí, se você notou algo diferente naquela região, naquele dia, se você presenciou algo, não se cale. Eu sei que a sua denúncia neste momento será importantíssima para a elucidação deste crime. A polícia tem trabalhado, tem imprimido esforços para tentar elucidar este crime que de fato deixou todos nós aqui estarrecidos. Todos nós estamos estarrecidos e estamos em busca de uma solução, para que a pessoa ou as pessoas que praticaram este crime possam pagar como mandam a lei. Mas para isso nós também pedimos, o secretário pediu, estarei pedindo aqui também enquanto comunicador, né, a você que nos assiste, principalmente aí na cidade de Ilhéus, se você tem alguma prova, se você viu algo diferente naquele dia, ligue e denuncie. A sua participação é muito importante nesse sentido, de denunciar e de fazermos, de fato, esta rede de proteção contra as mulheres. De proteção em favor das mulheres, melhor dizendo, né? Contra a violência, mas em favor das mulheres. O fato é, precisamos dizer cada dia mais não. Precisamos dizer basta a todo e qualquer tipo de violência contra as mulheres ou todo e qualquer tipo de violência contra o ser humano. Eu tenho dito, o amor de muitos estão se esfriando. Cada dia que passa são notícias terríveis. São notícias terríveis. Inclusive, nós estaremos trazendo aqui no nosso programa, viu, um quadro
viu, meu produtor Ivan? Nós vamos fazer um quadro aqui, eu até comentei com o Ivan, de só notícias boas. Porque, de fato, as notícias ultimamente têm sido notícias muito pesadas. E nós estaremos colocando o quadro aqui, né, de só notícias boas dentro em breve para trazer exatamente momentos de notícias boas. Porque mesmo em meio a tanta notícia ruim, nós vamos procurar também mostrar as notícias boas. Logicamente que nós não podemos nos furtar aqui de trazer as informações do que acontece no cotidiano e que infelizmente são notícias ruins. Mas dentro em breve vamos trazer esse quadro aí, viu, Barbosa? O quadro de só notícias boas. Logicamente com a aprovação do nosso diretor, né? Só notícias boas aqui dentro também do nosso TVI. Mas vamos seguindo de informação, porque a informação por aqui não para. E desta vez nós vamos falar de um fato que aconteceu na noite de ontem, mais precisamente no bairro Conceição, aqui em Itabuna, hein? Quem passou aí pelo bairro Conceição na noite de ontem, né, presenciou então a cena que, segundo informações, é digna de filme, de fato, digna de filme. Uma confusão ali em uma padaria acabou mobilizando então moradores e a polícia, isso lá no bairro Conceição, hein? O fato é que tudo começou de forma muito repentina. Um homem acabou entrando correndo em uma padaria na região ali e visivelmente assustado. E logo em seguida, uma multidão começou então a se formar na porta do local. Você vê aí a imagem desse homem, também de um policial que estava ali conversando com ele. Ninguém sabia ao certo o que se estava acontecendo por ali, né? E o burburinho só aumentava a cada minuto. Alguns diziam que o homem havia tentado assaltar alguém na rua e, ao ser surpreendido, fugiu em disparada e se escondeu dentro da padaria, se abrigou ali dentro da padaria. Outros contavam que ele tinha entrado no local com más intenções e foi pego em flagrante por funcionários e clientes. A informação é desencontrada de fato, né? Mas independente da versão, o fato é que ele acabou contido então com a ajuda de populares, o que gerou aí ainda mais movimentação e curiosidade em torno desse episódio, né? Teve quem sacou o celular para filmar, logicamente. Hoje em dia todo mundo filma, né? Só celular para lá, celular para cá. O pessoal começou logo a filmar e também a população acabou aí acionando a polícia, esperando, logicamente. A polícia militar chegou então rapidamente ao local e levou esse suspeito, que não teve o nome divulgado, para então o plantão central da Polícia Civil, hein? Esse caso aconteceu na noite de ontem. Segundo informações, ainda não sabemos ao certo, algumas pessoas falam que ele tentou praticar um assalto ali nas imediações da praça do bairro Conceição. E como foi surpreendido, acabou então fugindo, né, para tentar não ser linchado, porque segundo informações a população ali iria dar um corretivo, como dizem por aí, né? Dar o verdadeiro corretivo aí para esse cidadão. O fato é, a população já está desacreditada. Está desacreditada. Muitos até saem antes mesmo dos próprios policiais que os levam para lá. Né? Chega lá, é ouvido e depois liberado. Quando não, saem na audiência de custódia. Eu sei que os senhores e as senhoras, os doutores da lei, fazem o que manda a lei. Não é a gosto próprio, mas fazem o que manda a lei. O que precisamos aí é endurecer de fato as penas, né? Isso passa logicamente pelo nosso Congresso Nacional. Mas você vê aí, inclusive, agora o vídeo, né? Exatamente do momento que a polícia chega e conversa com esse cidadão, ele que se abrigou aí nessa padaria com medo. O fato é com medo de ser linchado pela população. Então o policial entrou aí, né, exatamente para fazer essa captura e logicamente levá-lo até o plantão da Polícia Civil aqui da nossa cidade, como é de praxe, como manda o figurino. Esta confusão ontem à noite no bairro Conceição, aqui na nossa cidade de Itabuna, hein? Cidade de Itabuna. Você vê que ele está até com o rosto ensanguentado aí, né, Ivan? O rosto todo ensanguentado. Fato terrível, isso que aconteceu na noite do dia de ontem, aqui na nossa cidade de Itabuna, Bahia, Brasil, hein? Muito bem, vamos seguindo por aqui, desta vez com essa notícia que tem ganhado força a nível nacional, tem deixado todos nós perplexos. Desta vez lá na região metropolitana, na cidade de Lauro de Freitas, uma mulher foi morta, ou seja, mais um feminicídio. Até quando, hein, gente? Foi morta aí a marretas pelo próprio companheiro. E ele, diga-se de passagem, tentou, depois que matou a marretas, como temos as imagens, ele tentou fugir, pulando então do apartamento, salvo engano ali no segundo ou terceiro andar. Olha que cena terrível, gente.
É uma cena que não vamos precisar nem ficar passando muito aí, viu, Cássio? Mas é uma cena terrível. Pode colocar novamente até... pronto. Olha aí, ó. Ele está ali matando a mulher em frente a todas as pessoas. Né? Sobe o áudio aí, só para que as pessoas entendam. Foi um grita-grita, foi um sofrimento. Olha aí, ó. As pessoas filmando o carro, pedindo pelo amor de Deus. Olha aí, olha essa situação. Olha a gritaria que foi, enfim, né? Tá aí esse fato. Essa mulher foi morta na noite de ontem, né? Esta briga, uma briga doméstica que acabou terminando nessa tragédia, né? Esse feminicídio que aconteceu na noite desta terça-feira. Coloca aí, nós temos imagem deles dois, inclusive, aí, viu, Cássio? Coloca aí, por gentileza, essas imagens, a imagem do casal, né? Esta briga aconteceu em Lauro de Freitas, como eu falei, num condomínio denominado aí de Granville das Artes, no bairro Cagi, cidade de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador. Esse daí é o casal. Esta daí é a vítima e, segundo informações, esse rapaz aí é o rapaz que praticou este ato terrível. De fato, quem vê cara não vê coração. Né? A vítima, a senhora Laina Santana Costa Guedes, de apenas 37 anos, uma jovem ainda, foi brutalmente agredida com uma marreta, como nós vimos nas imagens agora há pouco, na sua própria cabeça, pelo seu próprio companheiro. E após o ataque, o homem tentou fugir, como eu disse aqui, pulando então de uma janela do quarto andar. Eu pensei que era do terceiro, era mais alto ainda, quarto andar. Ele saiu pulando, deu uma de uma espécie de Homem-Aranha, né? Acabou até caindo aí, tem algumas imagens por aí que mostram ele caindo no momento, se feriu também, mas foi custodiado, está custodiado. A polícia chegou logo ao local e deixou ele custodiado. Segundo informação, inclusive também, viu, Cássio, existem pessoas que disseram que ele caiu e ficou lá se fingindo de morto, para não não receber o corretivo da população, porque eu tenho certeza que o povo aí estava muito na bronca com ele. Inclusive poderiam até fazer justiça com as próprias mãos, né? Até porque ele matou na frente de todo mundo, sem medo nenhum, sem nenhum pudor. Prova disso são as imagens que estão circulando por aí, né? Prova disso são as imagens que estão circulando exatamente dele dando essas marretadas. Enfim, né? A vítima chegou então até a ser socorrida e levada para o Hospital Mendan de Farias, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos, né? O agressor, que mesmo ferido, como eu disse, pela queda, ele tentou então se passar por morto, né? Ainda é artista, viu, Ivan? Ainda é artista, tentou se passar por morto, né? E foi rapidamente contido aí pelos condôminos, né? E lembrando, e aí é algo que nos choca mais ainda, esse crime já é chocante, mas é algo que nos choca mais ainda, é exatamente que as filhas do casal estavam presentes no condomínio e presenciaram esta cena, né? Presenciaram. Segundo informações, inclusive, a maiorzinha de 12 anos saiu até ferida, porque no momento ali tentou até segurar o próprio pai. Eu imagino, gente, para o psicológico dessa criança. Ela vai precisar de muito auxílio psicológico. Muito auxílio psicológico. Porque perdeu a mãe e ela sabe quem foi que tirou a vida da própria mãe. O próprio pai. Segundo informações aqui, o nosso produtor está dizendo, o Ivan, esta mulher já estava com medida protetiva. Agora a pergunta aqui não quer calar. Ela estava com medida protetiva, Ivan, e estava convivendo com o cidadão? Como é que é isso? Ou seja, se ela estava com a medida protetiva, podemos dizer aqui que já é reincidente em relação à questão de agressão, né? Porque quem está com medida protetiva, algo aconteceu nesse sentido de agressão contra a mulher. Mas, na verdade, é um retrato de muitas mulheres, a nível não só Bahia, mas a nível Brasil. Elas ficam ali presas emocionalmente a esses homens. Muitos com medida protetiva, que no papel pode até funcionar, mas na realidade não funciona. Olha aí o que está acontecendo. Esta mulher acabou então morta, ou seja, registro de um feminicídio a olho nu, todos vendo, filmando. Lamentavelmente, só Deus de fato para essa questão, sem pudor nenhum, marretou ali na frente de todo mundo, sem pudor nenhum, né? Isso nos leva, de fato, Ivan, isso nos leva a pensar de que o crime acaba
os criminosos, né, pensam que vão sair impunes, porque de fato é o que tem muitas vezes acontecido no Brasil. Né? A certeza da impunidade tem vitimado muitas pessoas no Brasil. Né? Lembrando que esse cidadão aí, ele foi então encaminhado ao hospital também Menando de Farias e posteriormente foi então conduzido pelos policiais militares da 27ª Delegacia Territorial lá de Itinga, né, para a delegacia, logicamente. Este homem foi então atuado em flagrante pelo crime de feminicídio e permanece preso à disposição da justiça. O que eu desejo é que ele fique preso por muitos e muitos anos. Por muitos e por muitos anos, gente. Chega. Chega de tanta violência. Chega de tanta violência. Nós já não aguentamos mais. Vamos seguindo com mais informação, desta vez falando sobre um homem que foi preso após engravidar 2 filhas. Mais violência contra a mulher e envolvendo o seio familiar. Mais violência. Esse cidadão aí foi preso após engravidar as 2 filhas. Que absurdo, hein? Isso aqui no nosso extremo sul baiano. No nosso extremo sul baiano. Este homem de 41 anos, ele teve o mandato de prisão cumprido na tarde, melhor dizendo, na segunda-feira, dia 18, após a comprovação aí de engravidar 2 filhas. Essas filhas que são adolescentes. Isso aconteceu no nosso extremo sul, na cidade de Itamaraju, hein? Segundo informações aí da Polícia Civil, a menina, que tem 16 anos atualmente, era estuprada pelo próprio pai desde os 8 anos de idade. Ou seja, estuprada há cerca de 8 anos. Né? Tinha 8 anos quando começou e agora com 8 anos de idade. O crime foi então comprovado, viu, gente? Através de exames de DNA que foram realizados aí nos bebês, que atestam então a paternidade das crianças. Conforme então detalhou aí a polícia, a primeira gestação então aconteceu quando a vítima tinha 13 anos e a mais recente aos 15 anos, né? As crianças moravam com a mãe e o suspeito na mesma casa. É brincadeira uma situação como essa? Ou seja, dentro da família, a mãe, esse genitor, que nós não podemos chamar de fato de pai, que um pai de verdade não faz uma situação como essa com as filhas. O pai de verdade, ele protege as filhas. Até onde eu sei, o pai verdadeiro, ele protege. Esse daí é apenas o genitor. Só fez fazer ali, porque, sinceramente, faltam adjetivos para uma situação como essa. E aí ele engravidou estas adolescentes. Quem está falando isso não é o apresentador aqui, a própria polícia, que inclusive tem o DNA em mãos, atestando de que as crianças e que os bebês são filhos do pai. Eu quero saber onde é que nós vamos parar com tanta violência contra a mulher. Eu quero saber onde é que nós vamos parar com tanta violência contra a mulher. E o que mais me deixa perplexo é de que quem deveria proteger é quem está cometendo a violência. Nós acabamos de falar de um que matou a sua própria esposa. Agora estamos falando de um genitor que não é o pai de verdade, né? O pai verdadeiro, que estuprou e engravidou as 2 filhas. Terrível, terrível. Volto a dizer, finais dos tempos. Finais dos tempos, né? Lamentavelmente essa situação. Precisamos proteger as mulheres, precisamos proteger as nossas crianças. Mais do que nunca, precisamos proteger as nossas crianças, precisamos proteger as mulheres do nosso Brasil. Tá mais do que provado. As leis precisam ser mais endurecidas. Atenção, Congresso Nacional. Precisamos endurecer as leis. Não podemos ficar apenas aí assistindo a tudo isso e utilizando leis que foram aprovadas lá no século XX, na década de 80. Não podemos. O mundo mudou. Precisamos atualizar essas leis e principalmente endurecer as penas. Porque, acabei de falar agora há pouco, a certeza da impunidade, muitas vezes, dá força para que o agressor, a agressora, cometam os crimes.
Então é preciso que os nossos senadores, com todo respeito, os nossos deputados, vossas excelências precisam criar e aprovar leis que endureçam de fato para que, pelo menos, a gente comece aí, né? Comece, porque eu sei que isso aí não é uma situação que nós vamos resolver do dia para a noite. Precisamos trabalhar na base, precisamos trabalhar na família. Mas que se comece, então, a servir de exemplo para outras pessoas. No momento em que o Congresso endurecer as leis, e que essas leis sejam aplicadas de forma rigorosa, de forma rígida, eu acredito que os agressores, que os criminosos, pensarão 1, 2, 3, 4 vezes antes de cometer um crime. Antes de cometer um crime. Mas está aí o fato. Esse cidadão engravidou as 2 filhas. Engravidou as 2 filhas e foi, então, aí custodiado, não é isso? Foi custodiado, foi preso exatamente na cidade de Itamaraju, lá no nosso extremo sul baiano. Inclusive um abraço para todo o extremo sul, um abraço para todos aí da cidade de Itamaraju. Extremo sul que nós temos inclusive o nosso correspondente, viu, Ivan? Ele vai estar com a gente hoje, o Ramiruel confirmou? Infelizmente não, né? Sim, o Ramiruel está se recuperando, de fato. Não, tinha esquecido dessa informação, né? O Ramiruel está se recuperando aí. Boa recuperação, viu, Ramiruel? Dentro em breve, então, vai estar podendo falar. Na verdade, ele não está podendo falar direito, não. Nós vamos falar. Mas eu acredito que na próxima semana ele estará de volta aqui com a gente, tá bom? Mas muito bem, vamos seguindo. Eu falei agora do Congresso, que o Congresso precisa, de fato, aprovar leis mais duras. E o fato é, vamos trazer uma informação lá a nível nacional, porque o Congresso Nacional, mais precisamente aí, a Câmara dos Deputados, aprovou aí a urgência para projetos que protegem as crianças. É por aí, que protegem as crianças e adolescentes nas redes sociais, hein? Vem comigo aqui para essa informação. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou no dia de ontem, na terça-feira, dia 19, o regime de urgência, inclusive, para o projeto de lei número 2628 de 2022, que trata exatamente da proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital, hein? Com a decisão, a proposta então poderá ser votada diretamente no plenário já neste dia de hoje, né, neste expediente do dia de hoje lá da Câmara dos Deputados, sem precisar passar pelas comissões, daí a urgência, né? A proposta foi então apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, e tem relatoria aí na Câmara do deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Salvo engano, inclusive houve a mudança dessas relatorias, viu, produção? O tema ganhou então ainda mais relevância, logicamente, e clamor popular a partir desta repercussão aí de vídeos do influenciador Felca, que nós falamos aqui, né, e que está sendo amplamente divulgado a nível nacional e internacional, que expôs, inclusive, a existência de perfis explorando imagens de crianças em contextos inapropriados, né, logicamente para gerar tudo pelo engajamento. Tudo pelo engajamento, aí para gerar engajamento e também lucro para as pessoas desses perfis, né? O fato é que a iniciativa já recebeu aí apoio de centenas de entidades da sociedade civil que são ligadas aí à proteção de crianças, à proteção da infância, e é vista como um passo importante no combate à adultização precoce e à exploração infantil nas redes sociais, hein? Conhecido como ECA Digital, o ECA, para quem não sabe, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege aí e obriga as plataformas e redes sociais, além de aplicativos e jogos online, a adotarem medidas de segurança para restringir o acesso de menores a conteúdos inapropriados ou ilegais. Além disso, determina também, o ECA Digital, nesta lei, determina que a oferta de ferramentas de controle parental, né, deve ser acompanhado, dando mais suporte, logicamente, aos pais e aos responsáveis no acompanhamento da vida digital dos jovens, né? É algo que deve ser feito sempre. Este acompanhamento aí digital deve ser feito por parte dos tutores, sejam os pais, as mães, a avó. Muitas crianças são criadas com a avó, com tios, enfim, com o cidadão que é de maior. O fato é que a Câmara, até onde eu sei, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, é a casa do povo. Precisa, de fato, estar com os ouvidos bem abertos. Precisa estar, de fato, com os ouvidos e os olhares atentos
ao que acontece na nossa sociedade brasileira. Tem acontecido, estourou aí exatamente esta bomba no sentido desta exploração, mas eu gostaria de dizer aqui algo interessante. O Felca foi importante, logicamente, neste vídeo, mas essa questão da exploração de crianças não é algo novo, não. Não é algo de hoje, não, senhores senadores e deputados, senhores congressistas. Vossas Excelências sabem, inclusive uma senadora da República, a senadora Damares, do Republicanos, já denunciou a questão de abuso, abuso sexual de crianças lá na Ilha do Marajó. É de fato. E parece que botaram panos quentes nessa denúncia aí, muita gente contra ela. Quando agora surge essa outra denúncia de uma exploração de adultização, pelas redes sociais, e aí agora os senhores começaram a se movimentar. Tudo bem, parabéns, tem que se movimentar. Mas eu gostaria de chamar a atenção aqui, de lembrar que a exploração não está sendo apenas no digital. A exploração tem acontecido, e muito, diga-se de passagem, há muito tempo, a exploração sexual dessas crianças, e que precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos. Congresso Nacional, formado logicamente pela Câmara e pelo Senado Federal, volto a dizer, é a casa do povo e precisa estar com os ouvidos e os olhares bem atentos a tudo que acontece no nosso país. Eu tenho certeza que nós temos, e eu não gosto de colocar na vala comum, até porque gosto da política, estou na política, sou um cidadão, eu sei que todos nós somos políticos, quer que você queira, quer não queira, mas aqueles que estão mais ativos, e o apresentador que vos fala aqui também, tem uma atividade política, E eu gostaria de dizer aqui a vocês o seguinte, nós, enquanto cidadãos do nosso país, precisamos cobrar cada vez mais. E eu sei que tem, como eu ia dizendo, senadores e deputados comprometidos com a causa. Não posso colocar na vala comum todos, mas eu sei que tem senadores e deputados comprometidos. E é a esses que eu clamo nesse momento aqui. A esses que eu clamo exatamente nesse momento, para que de fato vão em frente. Vão em frente nesse endurecimento, nessa discussão, que eu tenho certeza que quem ganhará e quem agradecerá são as crianças do nosso país. Chega de tanta violência, gente. Chega de tanta violência contra mulheres, chega de tanta violência contra as nossas crianças. Deixem as nossas crianças em paz. Deixem as nossas crianças em paz. É o que nós precisamos. Então, senhores senadores, senhores deputados e deputadas, precisamos cada vez mais, endurecer essas leis aí. Precisamos endurecer essas leis, volto a dizer. E eu espero que dentro em breve tenhamos aqui uma notícia boa em relação aos trabalhos exatamente do Congresso, em relação a essa questão, que é exatamente esses projetos que protegem as nossas crianças, tá bom? Em todos os âmbitos, seja no âmbito digital ou na questão física, porque as agressões estão aí, os abusos estão aí, para todo mundo ver, diga-se de passagem. Muito bem, vamos seguindo por aqui. Eu vou a um rápido break e já retorno com mais informações para vocês. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou
primeiro programa da TVI, era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né, a nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje a TVC, né, era a TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News com muita informação até às 19 horas, hein? Informação por aqui não para a todo momento, informação da nossa região, do Brasil e do mundo. Isso mesmo, informações gerais aqui do que acontece na região do Cacau, nas demais regiões da nossa Bahia, no Brasil e no mundo. E vamos então agora com a nossa repórter Brenda Santos, ela que é a moça do tempo aqui, né? Vai trazer aí as informações do clima e do tempo, previsão do tempo para o dia de amanhã, tá certo? Falei agora há pouco, Itabuna, hoje o dia foi ensolarado, né? O tempo aberto aí para a nossa cidade de Itabuna, aquele verdadeiro céu de brigadeiro, né, Ivan? Como diz, céu de brigadeiro, como dizem aí o pessoal que são os amantes da aviação, céu de brigadeiro, céu aberto aqui em Itabuna, mas logicamente a nossa repórter Brenda Santos tem mais informação e a previsão para você. Muito boa noite, Brenda, qual a previsão que você traz para a gente? Boa noite, Joab, boa noite a você, telespectador. Vamos falar sobre a previsão do tempo na cidade de Itabuna de Ilhéus no dia de hoje. Nesta quarta, tivemos um predomínio de sol e o clima parcialmente nublado nas duas cidades, tanto em Itabuna como em Ilhéus. A mínima em Itabuna durante a madrugada chegou aos 14 graus, mas a máxima durante o dia chegou aos 27 graus. Em Ilhéus foi um pouco mais quente, mínima de 17 e a máxima variando entre 26 e 27 graus também. Para amanhã, o cenário continua o mesmo nas duas cidades, parcialmente nublado, sem previsão de chuva. As máximas chegando até os 27 graus nas duas cidades. Em Salvador também houve um aumento nos termômetros e já não há mais previsão de chuva durante a semana toda, como estava tendo nas semanas anteriores. É com você, Joab. Tá aí, né? Tá aí as informações de Brenda, inclusive agora voltando aí na sua tela, as imagens do bairro São Caetano, mais precisamente
da Avenida Princesa Isabel, né? Agradecer, logicamente, a Brenda aí, né? Nem agradeci a Brenda. Muito obrigado, viu, Brenda? Amanhã você volta com mais informações aí do clima e do tempo, com a previsão. Mas exatamente aí agora na sua tela, imagens recuperadas, imagens de agora há pouco, desta importante avenida aqui em Itabuna, a Avenida Princesa Isabel, a avenida que abriga aí o centro administrativo da nossa cidade, bem como o DENIT, como vocês viram aí na imagem, né? A Avenida Princesa Isabel, hoje nesse dia ensolarado na cidade de Itabuna, imagem de agora há pouco, que mostra exatamente o fluxo de veículos e também o tempo como está por aí, né? O tempo bonito, tá bom para o pessoal que trabalha também com motociclista, né? Porque no período chuvoso as pessoas acabam até mesmo evitando estar, logicamente, de motocicleta, trafegando. Itabuna é uma cidade que tem um grande número de motociclistas e hoje foi um dia aí muito bom para os motociclistas e principalmente para o pessoal que trabalha no delivery, o pessoal que trabalha aí como os chamados pilotos de aplicativo, enfim, né? Tá aí essas imagens de agora há pouco da nossa querida e amada cidade de Itabuna, terra do cacau, hein? Olha, por falar na cidade do cacau, por falar na região do cacau e os últimos acontecimentos, nós temos as imagens aí, eu vou pedir que você coloque aí, por gentileza, Cássio, a imagem do protesto que aconteceu hoje pela manhã. Nós temos essas imagens, inclusive, aí. Por gentileza, coloca aí um grupo, né, de mulheres, homens também da sociedade civil organizada da cidade de Ilhéus, estiveram hoje, mais uma vez, reunidos, clamando por justiça. Clamando por justiça, isso ali no centro histórico de Ilhéus, no centro da cidade de Ilhéus. Eles andaram aí, fizeram esta caminhada e finalizaram exatamente ali, em frente à Câmara de Vereadores de Ilhéus, né, clamando por justiça por conta dos últimos acontecimentos na cidade. Muitas pessoas participaram por lá. Nós temos imagens, inclusive, do drone, né, imagem de drone aí, viu, Cássio? A gente colocar essas imagens do drone aí, que vai mostrar, de fato, a quantidade de pessoas que tiveram protesto. Olha aí, você vê exatamente as imagens aí, olha. Essas mulheres com cartazes, né, com diversos discursos emocionados aí, de pessoas que estiveram por lá, né, amigos, parentes, mas também pessoas que até mesmo não conheciam essas mulheres, estiveram por lá porque se sentiram tocadas, estão logicamente no direito de estarem aí reivindicando mais segurança para o município, no que diz respeito, inclusive, à questão da segurança dessas mulheres. Temos outras imagens aí também, viu, Cássio? Tem umas imagens do drone aí, por gentileza, coloca aí para a gente poder estar mostrando para a nossa população. O fato é, esse público esteve hoje pela manhã em frente à Câmara de Vereadores. Na verdade, esse prédio aí é o prédio onde funcionou por muitos anos a Prefeitura, o Palácio Paranaguá, que fica em frente, logicamente, à Câmara de Vereadores. Mas agora sim, imagens do drone, por gentileza, imagens do drone. É isso aí, imagens do drone da nossa Princesinha do Sul, a cidade de Ilhéus. Você vê aí esta caminhada que pediu e chamou a atenção do ilhéense, todos que passaram por ali, exatamente para os últimos acontecimentos, né? Olha, veja a beleza de Ilhéus, né? Essa tomada aí de cima, de fato mostra também as belezas naturais de Ilhéus, mas que no dia de hoje, infelizmente, nós estamos trazendo aqui essas imagens por um protesto que veio acontecer por uma situação ruim. Mas o fato é, esses cidadãos e cidadãs protestaram agora exatamente na matriz aí São Sebastião, né? Onde esse grupo também passou por lá. Você vê essas imagens aéreas aí, deste que é um cartão postal da cidade de Ilhéus. Ilhéus, nossa vizinha cidade aqui, né? Esse protesto aconteceu hoje pela manhã na cidade de Ilhéus, nossa vizinha cidade. Olha aí, olha que beleza de imagem, né? Eu quero agradecer aqui, inclusive, ao nosso parceiro, nosso amigo jornalista Anderson Silva, lá da cidade de Ilhéus, por ter enviado também essas imagens pra gente, e ao Daniel Roberto do drone, né? Drone Daniel Roberto, que foi quem fez essas imagens aí, imagens de alta qualidade no drone, e mostrando aí agora na tela para vocês aqui do nosso TVI News, viu? Esse fato, volto a dizer, aconteceu hoje pela manhã, exatamente no centro da cidade de Ilhéus, com o objetivo de chamar a atenção aí das pessoas, né, de todos que passavam por lá, tá bom? Muito bem, vamos seguindo. Informações agora lá da região do Extremo Sul. O Cássio já... Olha aí, mais imagens, né? Essas aí já são novas, né, Cássio?
Isso, aí já são novas, também enviadas lá pelo nosso querido Anderson Silva, que nós mandamos um abraço, um grande abraço aí, nosso parceiro Anderson Silva, né? Anderson Silva, já tá lá com o Cássio, né? Muito bem, vamos então seguindo aqui, Cássio, vem para mim, porque agora nós vamos falar de uma situação lá do Extremo Sul, isso mesmo, notícia lá do Extremo Sul, moradores então bloquearam o desvio da BR-101, hein? Isso lá em Santa Maria Eterna, por causa da poeira. De fato, as autoridades disseram que fariam melhorias ali. Até então, segundo informações, essas melhorias não aconteceram. Então, a poeira aí que tem acontecido lá do Santa Maria Eterna, que é um distrito ali, né, e os moradores desse povoado, que é um povoado de Belmonte, no município de Belmonte, acabaram então bloqueando o desvio da BR-101 na tarde desta quarta-feira, hein? Na tarde de hoje. Aconteceu agora há pouco. A comunidade então reclama aí do excesso de poeira que é levantada pelo intenso fluxo de caminhões, viu? De caminhões e de ônibus que passam então a circular pelo trecho desde a interdição aí sobre a ponte do Rio Jequitinhonha. É aquela história que eu sempre falo. Aí é o grande filme, não, a grande série que tem acontecido, que é a série, cada semana estreia um episódio diferente. Desta vez é o episódio do bloqueio aí por conta de uma manifestação. Manifestação, diga-se de passagem, legal. Porque as pessoas, olha aí as imagens, as pessoas, elas estão sofrendo, logicamente, com toda essa poeira, e as melhorias não chegaram. Não chegaram, causando inclusive problemas de saúde, né? Segundo os moradores aí da localidade, Ivan, a poeira é densa e avermelhada. Nós podemos ver, inclusive, pelas imagens aí, pelo chão de poeira vermelha, né? E tem provocado problemas respiratórios, principalmente em crianças e em idosos. Eu imagino, principalmente em crianças e em idosos, hein? O tráfego ocorre durante todo o dia, né? E os protestantes aí afirmaram que a situação tem se tornado insustentável. Atenção, o senhor DENIT. Atenção, DENIT. Atenção, Fabrício, o seu Fabrício, né, que é o diretor nacional do DENIT. Muita atenção, as pessoas precisam de uma resposta, precisam de uma melhoria. Não se pode aí ficar lidando com essa situação diariamente. Está causando problema na saúde das pessoas, é algo sério. Né? Lembrando que o DENIT havia então anunciado aí a aplicação de tratamento antipó em alguns trechos da estrada, que é uma técnica que consiste em compactar então uma camada de material sobre a superfície, né, para tentar reduzir de fato a poeira. Mas segundo a comunidade, essa intervenção não chegou até o povoado, né? Justamente onde exatamente o fluxo que é pesado aí passa por dentro da área habitada, por dentro exatamente deste povoado de Santa Maria Eterna. Vale lembrar que em junho o governo federal autorizou aí a ordem de serviço para a construção desta nova ponte, que é orçada em cerca de 104 milhões, e eu tenho certeza que esse problema só será resolvido quando a nova ponte for construída. Não existe. Tudo que for feito aí antes disso aí é paliativo. Tudo que for feito antes de resolver essa situação são situações paliativas e que não vão adiantar de muita coisa. O fato é que até então foi muita conversa jogada fora, mas a ação até o momento zero. E a população aí de Santa Maria Eterna, que é um povoado de Belmonte, extremo sul do nosso estado, hoje acabou então fechando esta via para poder então chamar a atenção, né, das autoridades competentes, aí no nosso extremo sul. Mas o fato é, ônibus, caminhões, carros de grande porte estão todos parados. Primeiro, não pode passar pela ponte, logicamente isso aí já sabíamos, e agora o desvio está também fechado. Esse é fato que aconteceu agora à tarde, né? Segundo informações, até então estava fechado. Não se sabe se a liberaram, mas está totalmente fechado aí para carros de grande porte no nosso extremo sul baiano, né? Mais uma vez dizer, o que eles estão fazendo aí é super legal. Está legalizado, a lei permite, estão no exercício pleno da sua cidadania também, que é de protestar. Nós somos livres e podemos protestar, né? O DENIT precisa acordar e tomar as
fazer as intervenções necessárias que foram prometidas, diga-se de passagem, há cerca de 3 meses. E até agora, nada. Como dizia um colega por aí, há um tempo atrás, até agora, necas de pitibiribas. Já dizia um cidadão aí, né? Necas de pitibiribas. Mas vamos continuando aqui com mais informações. Desta vez, vamos falar agora de um acidente envolvendo um adolescente que acabou morrendo em um ônibus escolar, hein? Isso também lá no extremo sul, na cidade de Eunápolis. Isso mesmo, esse grave acidente chocou os moradores da cidade do extremo sul, a cidade de Eunápolis, no início da noite de ontem. Esse adolescente de 13 anos, que foi identificado como Everson Wagner de Jesus Lacerda, acabou perdendo a vida após ser atropelado por um ônibus escolar, isso lá no bairro Moisés Reis, hein? Segundo informações, o jovem seguia de bicicleta quando foi atingido pelo veículo. A colisão foi tão violenta que o corpo do adolescente e a bicicleta ficaram presos embaixo do ônibus. O Everson morreu ainda no local. Infelizmente, tragédia, hein? De acordo com a polícia militar, o motorista do coletivo, esse daí que você está vendo exatamente na sua imagem, este coletivo, foi então encontrado na cena do acidente e populares relataram que ele teria deixado o local temendo ser agredido. Não é para menos, o cidadão fica com medo, né? Fica ali um pouco nervoso, né? Temendo aí a agressão da população, né? Melhor dizendo, ele não foi encontrado na cena, não foi encontrado, ele fugiu, como no português correto, aí acabou fugindo da cena, né? Temendo então ser linchado. A Polícia Civil então informou que o inquérito já foi instaurado para apurar as circunstâncias do atropelamento, saber de fato o que aconteceu aí, né? E as testemunhas também serão ouvidas e o condutor deverá então se apresentar na delegacia para prestar esclarecimentos nas próximas horas. O caso acaba gerando aí grande comoção na cidade, especificamente, logicamente, entre a família, né? Família, amigos e vizinhos desta vítima, deste adolescente de 13 anos, o Everson Wagner de Jesus Lacerda, que foi vitimada ontem, mais precisamente no bairro Moisés Reis, na cidade de Eunápolis, vítima deste atropelamento. Logicamente que nós não podemos fazer aqui nenhum comentário dizendo se o motorista estava errado, se o motorista certo. Não é o momento. É o momento exatamente de abraçarmos aí com essa família e de pedirmos o consolo de fato. Mas aqui eu gostaria também de dizer o seguinte: o motorista é um trabalhador. Eu sei que ninguém sai de casa de manhã para trabalhar, para pegar aí a direção de um veículo como esse, pensando que vai atropelar outra pessoa, ou com a intenção de atropelar, né? Nós partimos desse pressuposto. Ninguém pega com essa intenção. Pelo menos uma pessoa, um trabalhador, com suas faculdades mentais em dia. Não pega o ônibus pensando numa situação como essa. Então nós partimos desse pressuposto e eu espero que seja esclarecido, né? Até porque, pelo que me parece, foi uma fatalidade, algo que o motorista talvez, né, não fez com a intenção, que é aquele crime quando fala, né, crime sem intenção de morte. O crime tem o doloso e tem o crime culposo, né? O doloso, salvo engano, é quando há intenção, não é isso? Enfim, e o culposo quando não há intenção, enfim. Os doutores da lei aí vão saber dizer melhor. Mas o fato é, esta criança perdeu a vida ontem, né, andando de bicicleta. Chamar a atenção aqui também dos pais de adolescentes. A mesma idade do que morreu aqui na BA-001. Então, é interessante também orientar as crianças. Aí, para mim, é uma criança ainda, né, adolescente, pré-adolescente. Orientar, olha, você vai de bicicleta para sua escola, mas presta atenção. Ande sempre, né? No cantinho, como dizem por aí, né? No canto da via, da margem. Nós sabemos que as nossas cidades não são preparadas com ciclovias, que é o certo. Mas, já que não existe ciclovia, ande na margem, tá certo? Deixe os carros passarem. Porque a gente sabe também que a criança, o adolescente, muitas vezes está ali, quer andar no meio da pista, o que acaba causando acidentes como esse. Esta fatalidade que aconteceu na noite de ontem, volto a dizer, no bairro Moisés Reis, bairro ali da cidade de Eunápolis, extremo sul do nosso estado, tá bom? Que vocês fiquem bem. Eu sei que é um momento difícil, mas vocês, familiares, amigos desse garotinho aí, do Everson, fiquem bem, tá bom?
Vamos seguindo com mais informação, e agora informação estatística, porque vamos falar de dados, né? Dados do ano de 2024, segundo informações aí, mais de 4,5 mil mulheres foram então vítimas de violência. Isso no ano de 2024, aqui na nossa Bahia. Somente aqui na Bahia, segundo os dados, 4.500 mulheres foram vítimas de violência, hein? A violência contra a mulher que segue, infelizmente, em crescimento aqui na Bahia, né? E dados do Disque 100, né? Do Ligue 100, que é a Central de Atendimento à Mulher, apontam que o nosso estado registrou aí um aumento de 42% nos atendimentos no ano passado, no ano de 2024, com cerca de 63.330 ligações contra 44.594 do ano anterior, que é o ano de 2023. Ou seja, aí é um paralelo, é um levantamento que eles fazem ano a ano. Como o ano de 2025 ainda não fechou, nós não temos esse dado, né? Em 25, na verdade, vai sair em 26. O dado compilado aí, exatamente. Mas, em comparação a 2023, o ano de 2024, houve aí um aumento de 42% nos atendimentos, exatamente em relação a mulheres que são vítimas de violência. Segundo o levantamento que foi divulgado aí pelo importante portal de notícias, 5.985 denúncias foram então feitas pelas próprias vítimas, né? As próprias mulheres fizeram as denúncias, enquanto 3.096 partiram de terceiros, ou seja, a maioria das denúncias foram feitas pelas próprias vítimas, né? A residência continua sendo, olha aí um dado importante e chocante também, né? A residência continua sendo o principal cenário de agressões. Ou seja, onde essas mulheres deveriam estar sendo mais protegidas é onde elas estão sofrendo, de fato, as agressões. Em cerca de 3.847 registros, o crime ocorreu dentro da casa da própria vítima. Já em 2.921 casos, a violência ocorreu em imóveis compartilhados com o agressor, né? O perfil das vítimas mostra que as mulheres têm entre 40 e 44 anos. As vítimas aí, é uma média, né, que o levantamento faz. As vítimas entre 40 e 44 anos são a maioria, são as mais atingidas, com cerca de 1.471 registros. E que a maioria é formada por mulheres pretas ou pardas. Cerca de 6.707 mulheres de etnia preta ou parda são as mais agredidas aqui na Bahia, hein? Os agressores, em sua maioria, são os próprios cônjuges. Infelizmente, os cônjuges são exatamente a maioria dos agressores. E, infelizmente, nós não tomamos aí como surpresa, porque nós estamos trazendo aqui diariamente essas notícias que mostram os companheiros ou até mesmo ex-companheiros que são responsáveis pelas agressões. O número chega a cerca de 2.440. Esse número, volto a lembrar, do ano passado. Olha, a Defensoria Pública aqui da Bahia, por meio do Núcleo de Defesa das Mulheres, atendeu em média cerca de 380 casos por mês ao longo do ano de 2024, totalizando, como já dissemos no início da matéria, mais de 4.500 mulheres acolhidas em situação de violência. Os números então reforçam, viu gente? Esses números com certeza reforçam aí a urgência de medidas mais eficazes. É o que eu tenho dito aqui, tenho batido na tecla todos os dias. Precisamos de leis mais urgentes e leis mais eficazes no combate à violência, né? No combate à violência contra a mulher e, logicamente, no combate à violência de modo geral, né? Para este combate à violência de gênero e também, logicamente, garantir aí a segurança às mulheres da nossa Bahia, que é o caso que nós estamos falando aqui, né? Precisamos urgentemente dessas medidas. O fato é 4.500 mulheres, segundo informações aqui da própria Central de Atendimento às Mulheres, o número, né, o 180, que é o número de denúncias. Lamentável, hein? Algo lamentável e que nós precisamos cada vez mais combater. Tá aí o dado, hein? Tá aí o dado. Vamos continuando aqui com as informações. Vamos continuando com informações aqui. Cássio, dessa vez vamos falar sobre uma juíza federal que mandou o governo então revitalizar
radares em rodovias. Esse é um assunto importante, vem comigo, hein? Olha, a juíza substituta, a doutora Diana Vanderlei, da 5ª Vara Federal de Brasília, determinou, então, aí na noite da última segunda-feira, do dia 18, que o governo, então, mantenha em pleno funcionamento. É algo que é óbvio, que já deveria estar sendo mantido, né? Precisa uma juíza fazer um pedido para o governo manter os radares, né, ativados. É brincadeira um negócio desse, rapaz. Em funcionamento, pediu que os radares se mantenham em pleno funcionamento. Esses radares aí de velocidade que pararam então de operar devido à falta de recursos para manutenção. É brincadeira um negócio desse, Ivan? Eles estão alegando falta de recursos para a manutenção dos radares. Pela decisão aí do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DENIT, e Transportes, tem 24 horas, a decisão da juíza, tem 24 horas para então notificar todas as concessionárias de radares de rodovias federais e manter então os equipamentos em operação. A magistrada então estipulou multa diária de 50 mil por radar que não estiver aí em pleno funcionamento. Se o radar não estiver funcionando, a justiça estará multando então aí o DENIT, que é o responsável, em 50 mil diariamente. Essa multa que será aplicada aí sobre a empresa responsável. A empresa, logicamente, presta serviço, para o DENIT. O mesmo valor da multa deve também ser aplicado ao próprio DENIT, caso demore de notificar. Ou seja, esse prazo já passou. A notificação foi na segunda, ele tinha até o dia de ontem para notificar todos. Caso o DENIT não tenha notificado a essas empresas, ela deverá pagar uma multa diária de 50 mil reais, hein? O fato é que na ocasião o governo firmou aí um acordo nacional de radares, comprometendo-se a manter ligados e em operação 100% dos equipamentos, segundo informação, os equipamentos que estão instalados e em locais de níveis de criatividade médio, locais críticos, ou seja, locais onde existe já um grande índice de acidente, eles devem manter esses radares funcionando. Agora, o que me deixa, a pergunta que não quer calar, e eu sei que muita gente, muitos de vocês que estão nos assistindo, está fazendo, é o seguinte: tem dinheiro para muita coisa nesse país, inclusive para a campanha política, que é um fundo, é o fundão, é gigante, é quase um poço sem fundo, falando de bilhões e bilhões de reais. Só não tem dinheiro para cuidar dessa questão aqui, que é uma coisa básica. É uma operação de trânsito, ou seja, empresas que são responsáveis, que devem fazer a manutenção, é necessário uma juíza federal fazer uma determinação para que vocês cumpram. Sinceramente, é uma coisa que só coisa de Brasil, como dizem por aí, essa decisão aqui da juíza. A juíza está determinando que eles façam o óbvio, que é exatamente manter em operação os radares de velocidade. Manter em operação. Logicamente, nós sabemos que radares são importantíssimos, principalmente no sentido de evitar acidentes, porque são locais críticos, como eu já disse aqui, precisam dessa sinalização de radares, que os radares estejam funcionando, para que o cidadão passe lá numa velocidade reduzida, obrigado, logicamente, senão vai doer no bolso, e assim, então, está evitando acidentes. Ou seja, o trivial, o básico, o óbvio, precisa ser feito aqui. Determinação judicial. Mas aí eu vou e volto. Como não é cumprido, aí a juíza tem que fazer dessa forma mesmo. Deveria ser algo natural. O governo está mantendo. O que o governo está dizendo aqui? Estamos sem recursos. Aí eu volto a dizer, tem recurso para muita coisa nesse país. Inclusive, e aí eu vou bater na tecla aqui agora, até porque hoje pela manhã estive lá na agência dos Correios. Um assunto vai puxando o outro, Ivan. Para aquela questão lá dos aposentados, que agora estão indo em busca daqueles valores que foram usurpados, que foram roubados dos pensionistas e dos aposentados. A informação, e aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, é de que foram usurpados cerca de 6 bilhões de reais. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. 6 bilhões de reais de aposentados, a estimativa de aposentados e de pensionistas.
E quando não é agora, o pior. O aposentado que não tem muito manuseio na questão aqui digital, tem que ir até o Correios, chega lá, enfrenta filas quilométricas, como eu vi hoje pela manhã, não tem um banheiro para atender essas pessoas. Quer dizer, a pessoa é idosa, geralmente tem a maioria dos idosos com comorbidade, né? Com problemas de saúde, não podem ficar em pé, aí tem que ficar em pé lá, certo? Não tem cadeira para todo mundo, logicamente, a agência não foi projetada para isso. Não tem um banheiro, não tem uma água, aí fica lá, almofando. Aí quando chega para ser atendido, eu sei que a atendente não tem nada a ver com essa situação, está fazendo o papel dela. Olha lá no sistema, olha, o senhor vai ter que voltar aqui só daqui a um mês, nós vamos fazer aqui agora o pedido. E muitos que estão voltando, pasmem os senhores, as empresas, as associações aí, existe uma lá mesmo, a associação de aposentados, está alegando que os aposentados assinaram, liberando. E já se tem informação, segundo a polícia aí, desse levantamento, de que muitas dessas assinaturas foram falsificadas. Ou seja, fizeram o golpe de uma forma muito bem arquitetada, muito bem pensada, falsificação de assinaturas. E aí os idosos ficam lá, rapaz, eu assinei, fica essa, assinei, não assinei. Aí eu volto para a nossa questão cá, do enunciado, né? Se tem dinheiro para tudo, inclusive para meter a mão nesse país. Agora, para fazer o básico, é preciso uma juíza decretar que o governo faça. Lamentavelmente, nós, infelizmente, não sabemos onde vamos parar com tanta ganância, principalmente por parte das pessoas que deveriam estar cuidando do nosso povo. E aí eu volto a falar aqui do Congresso, viu, Cássio? Eu volto a falar aqui do Congresso Nacional, que precisa, até então, está tudo muito calado em relação a essa questão do INSS. Precisamos dar uma resposta que a população precisa, que a população quer. Já se passaram meses e meses aí. Só se fala, tá sendo feito, que é isso, a culpa não é minha, a culpa é de... O povo quer a resolução do problema, meu amigo. Não quer saber de quem foi a culpa, se começou em governo A, se terminou em governo B. Quer saber quem foram os culpados, quem de fato meteu a mão no dinheiro do povo. Vamos indiciar esse pessoal aí. Eu sei que vários indiciamentos estão sendo abertos em diversos estados do país. Mas é necessário que seja dada uma resposta à altura. Nós estamos falando de um valor aí exorbitante. 6 bilhões de reais, Ivan, a estimativa já. 6 bi. É algo que de fato não podemos deixar passar em branco. Eu não consigo nem imaginar que 6 bi, pense aí, é muito dinheiro, hein? Se tem dinheiro para tudo nesse país, menos para as coisas sérias, que precisam ser tratadas como sérias. Indignante, hein? Vamos seguindo aqui. Desta vez vamos falar de um atropelamento, infelizmente, mais atropelamento, viu, gente? Mais atropelamento. Quanto mais eu oro, mais assombração me aparece, mais notícias, infelizmente, notícia de atropelamento aqui, né? Um trabalhador acabou morrendo atropelado por um colega. Isso aconteceu em uma usina de açúcar aqui no nosso interior baiano, hein? Esse grave acidente de trabalho, diga-se de passagem, resultou aí na morte desse funcionário de 42 anos. Isso aconteceu também no início da semana, na manhã da segunda-feira, isso na zona rural da cidade de Juazeiro, já lá no norte da nossa Bahia, hein? A vítima, que foi identificada aí como José Nildo Fernandes Lopes, foi atropelada. Você vê imagens exatamente aí do José Nildo Fernandes Lopes. Ele foi atropelado por um veículo da própria empresa que ele trabalhava e que era conduzido por um colega de trabalho dentro do pátio da usina de açúcar e de etanol da Agrovale. Isso mesmo, da Agrovale, lá em Juazeiro, norte da nossa Bahia. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi então registrado aí como homicídio culposo. É o que nós estamos falando agora há pouco, né? Na direção do veículo automotor, ou seja, quando não há intenção de matar. O homicídio culposo é quando não há intenção de matar. Já a empresa, a Agrovale, emitiu então uma nota aí lamentando a tragédia e afirmou que está oferecendo assistência integral à família do trabalhador, hein? A empresa também informou que abriu
uma investigação interna para apurar as circunstâncias do atropelamento. Precisa de fato investigar mesmo e, caso seja comprovada alguma falha nesse sentido, sanar essa falha, né? Garantir a segurança dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho, por sua vez, instaurou aí um inquérito para verificar se houve falhas no cumprimento das normas de segurança e também se o acidente pode ter sido consequência das condições de trabalho no local, hein? Lembrando que as investigações seguem aí em andamento. Infelizmente, esse trabalhador que aparece na sua tela, ele que é identificado aí como o José Nildo Fernandes Lopes, acabou morrendo, ele de 42 anos, no início desta semana, vítima de um acidente, foi atropelado por um colega de trabalho, né? Este colega que foi indiciado pelo crime de atropelamento, né, foi culposo, ou seja, quando não há intenção de matar, ele acabou atropelando o colega, na verdade um acidente de trabalho, segundo informações, né, mas o colega foi indiciado aí como crime culposo, né, estará respondendo na justiça. Uma grande tragédia, infelizmente aconteceu aí no norte da nossa Bahia, na cidade de Juazeiro, que faz já divisa aí com Pernambuco, né, Juazeiro e Petrolina. É isso mesmo, já lá no norte da nossa Bahia. Notícia lamentável, hein? Notícia lamentável que aconteceu aí no início desta semana. Tá aí. Vem comigo, Cássio, porque a informação não para por aqui até às 19 horas, hein? Eu estarei com você, Joab Paiva, estarei com você aqui até às 19 horas trazendo informação. Olha, você sabia, Ivan? Ivan é meu amigo Cássio que tá aí no suíte. Você sabia que as baratas podem transmitir até 7 doenças graves? Olha a curiosidade aí. Você tem medo de barata, Cássio? Eu fiquei sabendo que Cássio tem medo de barata. Não. Ele disse que não. Eu particularmente não tenho. Ah, Rafa, vixe, fica quieto, rapaz. Não vou falar no ar isso aqui não. Olha você soltando os podres do colega. Eu fiquei sabendo que Ivan também tem medo de barata. Tem não, Ivan? Olha aí, Ivan disse que tem medo de cobra. Eu não vou falar aqui qual é o animal peçonhento que eu tenho medo, porque de fato tem um animal peçonhento que eu tenho muito medo, que eu acho muito estranho. É rato. Rato é terrível. Rato é terrível. Eu acho o rato terrível, né? Inclusive transmite também muita doença, assim como a barata. Mas a informação aqui é o seguinte, é uma curiosidade, né? As baratas, elas podem transmitir até 7 doenças graves, hein? Eu não sei se você sabia, mas as baratas em sua casa são mais que um simples incômodo, né? Muita gente acha que, não, a baratinha que matou, enfim, elas podem transmitir muitas doenças. Muita atenção, hein? Os especialistas alertam aí que este inseto transporta milhões de bactérias, sendo capazes de espalhar doenças severas como salmonelose, olha o nome da doença, salmonelose, bem como verminoses e também a hepatite A. Isso mesmo, gente. A barata, ela pode transmitir hepatite A, hein? Proteger a sua casa, o seu lar dessa infestação é, portanto, uma medida de saúde pública e essencial para todos. Esses insetos aí, insetos urbanos, né? Logicamente, barata está em tudo quanto é lugar. Não apenas transmite aí doenças, né, mas carregam consigo mais de 1 milhão de bactérias, transformando-se em disseminadores de agentes patogênicos, né? A prevenção se torna cada vez mais, como já dissemos aqui, fundamental para garantir a segurança alimentar e ambiental, né? E aí tem muita gente que é o seguinte, deixa lá, tem alguns hábitos que não são bons, né? Principalmente aí donas de casa, pessoas que estão diariamente na casa, preparou o alimento ali, fez a refeição, tem muita gente que deixa ali, né, Ivan? Lá a pilha de prato, vai dormir, ou seja, está chamando barata para sua casa. E em compensação, não só barata, mas diversos animais peçonhentos. Aí quando você chega lá, no outro dia a barata passou por cima de tudo aquilo ali. Ou seja, diversas bactérias, trazendo doenças para você e para a sua família. Então, alguns hábitos que podem ser feitos, não só no sentido aí dos inseticidas que podem ser usados, mas hábitos que você pode, então, lavar a louça antes de dormir, não deixar, né, resquícios de alimentos por ali, que vai estar atraindo baratas. Acaba atraindo e, consequentemente, aí trazendo consequências para a sua saúde. Né? Consequentemente, doenças para você e para a sua família, é o que nós não desejamos. Mas está aí essa curiosidade de saúde, né? As baratas, elas podem transmitir
cerca de 7 doenças graves, isso mesmo, entre elas a hepatite A. Né? Muita gente não sabia, inclusive eu não sabia, né? Entre elas a hepatite A. Né? Mas você que tem medo de barata aí, né? Tem um colega aqui que disse que tem medo de barata, não vou dizer quem é. Né? Mesmo que você tenha medo, mas compre um inseticida, passe lá antes, você não quer ver ela, né? Então passe antes direitinho, para não ter problema e também evitar possíveis doenças, né? Tá aí esta curiosidade em relação a este inseto que de fato muita gente tem medo, né? Muita gente tem medo aí, por aí afora. Mas vamos seguindo aqui, passada essa curiosidade, vamos seguindo com mais informação, vem comigo, porque dessa vez vamos falar sobre a polícia que faz buscas aí em áreas de mata na cidade de Ilhéus. Voltando aqui a este assunto que chocou a todos nós, a polícia está fazendo buscas, viu gente? A polícia não está parada não. A polícia está fazendo buscas, inclusive em áreas de matas, para tentar localizar aí a arma que foi usada no assassinato das 3 mulheres. Vamos voltar a este assunto que chocou aí toda a nossa região. Os peritos do Departamento de Polícia Técnica aqui retornaram então até aquela área, né? Estão fazendo essas buscas, tanto no dia de ontem como no dia de hoje, a área de mata aqui na vizinha cidade de Ilhéus, onde então essas 3 mulheres foram então encontradas mortas, hein? O objetivo é identificar aí as buscas pelas armas do crime e por outros indícios que possam então ajudar na investigação. Ontem nós falamos aqui, inclusive mostramos que a prefeitura fez uma melhoria, né? A prefeitura de Ilhéus fez uma melhoria roçando ali a área dessa mata, já não está mais como mostra a imagem aí, já está com a vegetação mais baixa. A ação contou então com apoio, como já disse, da Prefeitura Municipal de Ilhéus e da Polícia Militar, que auxiliaram aí na varredura do local, né? As vítimas foram então identificadas como a Alexandra Suzarte, de 45 anos, a Maria Helena do Nascimento, de 41, e a sua filha, a filha da Maria Helena, a Mariana Bastos da Silva, de 20 anos, uma jovem que também teve sua vida ceifada. As 3 mulheres, elas estavam desaparecidas desde a última sexta-feira, foram localizadas nesse ambiente aí, e a polícia segue fazendo as buscas por alguma prova. Esse é um dos crimes que tem se colocado aí como um dos crimes mais difíceis de elucidação, mas os peritos e a polícia técnica, a inteligência da polícia está trabalhando aí em torno deste caso, exatamente para chegar até os autores, o autor ou autores deste crime. Há quem diga que não foi apenas uma pessoa, nós não temos certeza, logicamente, nós não somos polícia, mas algumas pessoas dizem por aí, né? Chegam a questionar como é que apenas um cidadão poderia matar as 3. Eu particularmente não duvido, de apenas um cidadão aí em um surto poder ter matado as 3. Mas de fato, quando você pensa melhor, né, talvez tenha sido mais de um, porque nós estamos falando de 3 mulheres, aparentemente jovens, né, e foram mortas a facadas. Enfim, a polícia está aí exatamente para elucidar este crime e, como segundo informações que nós estamos passando aqui, está fazendo buscas nessa região aí, né, da mata costeira, essa mata que está aí à margem das praias de Ilhéus, para tentar encontrar algum indício, algo que de fato demonstre o que de fato aconteceu, quem matou, né, essas mulheres. Deixa muita gente intrigada esse caso. Esse caso aí tem ganhado uma grande repercussão e está deixando muita gente intrigada exatamente pela forma como foi cometida, né? Uma barbaridade, pela forma como foi de fato cometida. Mais uma vez digo, polícia fazendo o seu papel, hein? Polícia fazendo o seu papel, que é exatamente estar aí em loco, buscando algo que ajude nas investigações. E aqui eu fiz o apelo no início do programa, logo após a fala do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, e volto a fazer. Principalmente você que é morador aí da região, da Zona Sul de Ilhéus, próximo aí a BB, onde aconteceu o crime, né? Se você viu alguma movimentação nesse dia estranha, faça sua denúncia de forma anônima. Os seus dados serão mantidos no mais absoluto sigilo. Ou até mesmo os prédios residenciais que tem por aí, né, com câmeras de segurança, enfim, que podem ter registrado algo diferente. Ajude a polícia a elucidar esse crime e, de fato, colocar na cadeia
ou os envolvidos neste crime terrível. Vamos seguindo agora falar sobre o assunto é IPVA aqui na Bahia. O assunto é IPVA, os motoristas podem quitar dívidas com até 95% de desconto. Olha, isso é bom, hein? Desconto bom, 95%, muita atenção aí. Um projeto que foi enviado pelo governo da nossa Bahia, a Assembleia Legislativa, né, prevê então descontos aí em multas e juros, né, além do perdão parcial de débitos do IPVA e também licenciamentos. Motoristas baianos com dívidas de IPVA, né, para quem não sabe, imposto aí sobre propriedade de veículos automotores e a taxa de licenciamento anual desses veículos poderão então ter descontos para regularizar a situação junto ao Estado. Eu tenho certeza que o número é grande, né? Aí de pessoas que precisam ajustar, até porque a situação não está gatinha não, viu, seu Ivan? O benefício está previsto aí em um projeto de lei que foi enviado pelo governador Jerônimo à Assembleia Legislativa, que ainda precisa ser então aprovado pelos senhores deputados estaduais, hein? O texto prevê condições especiais para pagamento dos débitos, incluindo então aí a redução de multas e de juros, além de remissão parcial dos valores. E aí a pergunta que não quer calar, como vai funcionar, né? O parcelamento mínimo de multas poderão ser parceladas, mas cada parcela deve ter no mínimo aí um valor de R$200, ou seja, o valor mínimo para a parcela de multas é de R$200, né? Já o desconto de 50% nos débitos da taxa de licenciamento serão referentes aí a fatos gerados até 31 de dezembro do ano de 2024, desde que pagos até o dia 28 de novembro deste ano, do ano em curso. Lembrando também que o projeto inclui perdão total do IPVA. São dívidas aí de até R$460 por veículos, né? Essas dívidas atualizadas até a data da publicação da lei poderão ser totalmente perdoadas. Olha aí que legal, né? Se referentes aí a fatos gerados até o dia 31 de dezembro de 2024. Eu estou citando aqui dados que estão no projeto de lei enviado, volto a dizer, à Assembleia Legislativa, enviado pelo governo do Estado, né? E também está dentro desse projeto de lei aí os descontos de até 95%, como nós falamos aqui no iniciado, do próprio IPVA, né? Os débitos inscritos ou não em dívida ativa, inclusive ajuizados, né, referentes a fatos gerados até o dia 31 de dezembro do ano passado, poderão então ser quitados com redução de até 95% da multa e dos juros. O pagamento, lembrando, pode ser feito em parcela única ou em até 3 vezes, desde que integralmente quitados até o dia 28 de novembro de 2025. Olha, os honorários advocatícios também poderão ser reduzidos conforme regra da Procuradoria-Geral do Estado. E também a renúncia a ações judiciais, hein? Quem aderir ao programa deverá então abrir mão, muita atenção, se você aderir a este programa aí, logo após ele entrar em vigor, você deverá abrir mão então de ações ou recursos que contestem então esses débitos. Por exemplo, a multa que você contestou e ainda não pagou e está por aí rolando, né, como dizem no dito popular, na justiça. Se você aderir então a esse desconto que nós estamos falando aqui, você deve abrir mão então dessas ações ou até mesmo recursos que contestem esses débitos, né? Não haverá então a restituição dos valores que já foram pagos, inclusive, tá certo? Então tá aí, esta é a informação. O projeto foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, a Casa do Povo Baiano, né? Os deputados, os senhores e senhoras deputados deverão então analisar e acredito que dentro em breve serão aí votados e acredito que será aprovado. Para benefício da população, né? Será aprovado. Eu tenho certeza que dentro em breve traremos essa notícia aqui desta aprovação, importante aprovação. Até porque, como eu falei agora há pouco, a coisa não tá gatinha nesse sentido, né? Muitos dos baianos e baianas ficam nessa dívida, inclusive com questão de PVA ou até mesmo a multa que cometeu ali, porque de fato estão tendo que fazer malabarismo com as contas. E PVA fica em segundo plano, vai empurrando, como dizem por aí, empurrando com a barriga. Mas precisam fazer esse malabarismo, geralmente são pais de família, né? E aí agora vem essa notícia boa, que é exatamente do desconto para
o IPVA e multas e juros também que deverão receber um bom desconto aí para que esses contribuintes, para que esses cidadãos baianos possam então quitar exatamente essas dívidas, tá bom? Tá aí esta informação. Olha, eu vou beber uma aguinha aqui, vamos para um break e já nós retornamos com mais informação até às 19 horas. A informação por aqui não para, tá certo? Então não saia daí que eu volto já já. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. A TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com mais informações para vocês. Olha, inclusive recebemos aqui agora há pouco informação exclusiva de moradores lá da região do extremo sul, mais precisamente ali no distrito de Santa Maria Eterna, não é isso, Ivan? Santa Maria Eterna, município de Belmonte, distrito de Santa Maria Eterna, de que a pista já foi liberada, né? O desvio foi liberado, nós falamos agora há pouco desse protesto, mas que, segundo informações de moradores de lá, a qualquer momento eles voltarão a fechar, até porque o problema ninguém deu resposta, né? O problema não foi sanado, ou seja, estarão sempre fechando para chamar a atenção aí das autoridades competentes e que ajam de forma competente mesmo, né? Ou seja, cumprindo o que foi prometido, que é o tratamento exatamente dessa estrada de chão que está trazendo muito transtorno, muitos transtornos, no plural, porque não é apenas um, são vários transtornos estão sendo causados aí para a população de Santa Maria Eterna, no município de Belmonte. Inclusive, questões que estão atingindo a saúde respiratória de idosos e de crianças, porque é uma poeira tremenda. Quem já morou aí próximo a Barro Vermelho sabe muito bem o que é isso. A dona de casa, ela limpa a casa pela manhã, deu 1 hora depois, já está tudo cheio de poeira novamente. E aí as crianças pegando doenças, né? Nós, inclusive, estamos num tempo, a mudança de clima já traz essa questão dessas doenças, e a questão da poeira acaba piorando a situação, né? Então, muita atenção aí, muita atenção ao diretor-geral do DENIT, o Fabrício Galvão, tá certo? Atenção, Fabrício Galvão. Vamos pedir encarecidamente ao senhor aí, dá uma olhadinha em relação a essa situação e vamos melhorar as condições, assim como foi prometido pelo senhor. A população precisa, ninguém vai fechar a pista porque quer, porque não tem nada para fazer, não, pelo contrário, fecha a pista exatamente porque já é o ápice aí, está precisando dessa atenção. Então tá aí a informação exclusiva, inclusive, viu? Dá trabalho, né? Dá trabalho para fazer, é o exclusivo.
né? Coloca exclusivo aí, viu, Carlos? Exclusivo, de fato, porque essa informação que nós recebemos agora há pouco de que a pista foi liberada e que dentro em breve nós teremos, então, aí outros protestos fechando esta importante desvio, né? Importante por quê? Porque nós estamos falando de um desvio da BR-101, onde carretas, ônibus sempre passam por ali. O nosso escoamento, nós sabemos que boa parte ainda é feita pelas BRs do nosso Brasil, as BRs que cortam o nosso Brasil, tá certo? E por falar em cortar, vamos mudar o assunto aqui. Infelizmente é uma notícia que deixou todos nós chocados aqui. Atenção, atenção, olha o corte, né? Um cidadão chegou e falou assim, ó, cortei por cortar. Do que eu tô falando aqui? Eu estou falando de um homem, vejam bem essa história, gente. Um homem que desabafou aí após decapitar patas de cavalo. E aí ele chegou para a polícia e falou, eu cortei as patas do cavalo, cortei por cortar. Veja bem se pode uma situação como essa, hein? Investigado aí pela Polícia Civil por maus tratos. Pense, rapaz, até o pobre do animal não tem mais paz, hein, nesse país. Esse cidadão aí está sendo investigado, como eu disse, pela Polícia Civil por maus tratos exatamente a um cavalo. Isso aconteceu lá no interior de São Paulo no último sábado, hein? O dono do cavalo, o André Guilherme Nogueira de Queiroz, um jovem de 21 anos, admitiu que decapitou então as pernas do cavalo. Em entrevista a uma emissora de TV local lá, na cidade onde esse ato aconteceu, o jovem então confessou que cortou por cortar. É brincadeira uma situação como essa, rapaz. Cortou as patas do animal e disse ainda que se arrepende do ato desse transtorno, né? Ele disse o seguinte, foi um ato de transtorno, em um momento embriagado, transtornado, eu peguei e cortei por cortar. Foi um ato cruel. É brincadeira, quer dizer, bebeu muita cachaça na mente e acabou fazendo mal para o animal. É brincadeira isso aí, rapaz. Digo mais uma vez, porque eu fiquei agora aqui perplexo, né? Me lembro da minha amiga, um abração aí para ela. Um beijo para você, minha amiga Marcela, da Bicharada, protetora dos animais. E muitas outras pessoas, né? Aqui em Itabuna, as ONGs de proteção animal, que eu tenho certeza que quando vê uma cena como essa, também fica estarrecida. Porque ele ainda disse que cortou por cortar, estava bebendo. E aí acabei cortando a pata do animal, né? Muitas pessoas falaram, e ele ainda continua dizendo o seguinte, olha, muitas pessoas falaram que cortei as quatro, e com ele andando. E isso é uma crítica contra mim. Então, estão me acusando de um ato que eu não fiz. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ele cortou por cortar, porque deu na teia, mas que não foi tão cruel assim não, que ele não cortou as 4 patas. É brincadeira uma situação dessa. Eu fico chateado, viu, rapaz? Eu fico chateado. E eu espero que a polícia de lá do interior de São Paulo, de fato, coloque esse jovem aí, né, prenda. Não sei o que deve ser feito de fato. Até porque uma pessoa como essa não deve estar nas suas faculdades mentais. Deve estar doente, Ivan, não é possível. Mas o fato é, esse jovem de 21 anos, interior de São Paulo, cortou as patas do seu próprio cavalo. E aí, quando questionado, ele disse, cortei por cortar, tomei uma pinga, fiquei malucão e cortei por cortar. Tenha a minha santa paciência, hein? Infelizmente, esse fato aconteceu, volto a dizer, no interior de São Paulo. Vamos seguindo, vamos agora para a área da política. Viu, Cássio? Vamos para a área da política, vamos falar aqui da questão da aprovação do governo do presidente Lula, né? Saiu aí o levantamento exatamente da aprovação do governo Lula, segundo a Quest, né? 51% dos brasileiros desaprovam, isso mesmo, desaprovam o governo do presidente Lula, enquanto 46% aprovam, né? O presidente continua aí mais desaprovado do que aprovado, né? Mas a distância, que já foi de 17 pontos, agora é de 5 pontos, ou seja, diminuiu, né? Em um período atrás, quando foi aferido, ele estava com a aprovação mais baixa. Hoje, essa diferença diminuiu para 5 pontos. O Lula, então, voltou a ter mais aprovação que reprovação entre os que ganham até 2 salários mínimos, né? Que é a maioria no nosso país, e também entre as pessoas de ensino fundamental e também de religião católica, segundo essa informação aqui, né? Além das pessoas de 60
anos ou mais e moradores aqui do nosso Nordeste. Isso segundo a pesquisa que aponta aí a Quest, né? A desaprovação do governo Lula oscilou aí 2 pontos para baixo e está em 51%, como aponta essa pesquisa que foi divulgada no dia de hoje, né? A aprovação da gestão do presidente também oscilou 3 pontos para cima e é de 46%, ou seja, na última aferição estava em 43% a aprovação, agora ele está em 46%. Na última também, esta aprovação, você vê inclusive aí os dados do gráfico, né? A desaprovação estava em 53% e agora é de 51%. A última foi em julho do ano passado, mês passado, estava em 53%, né? Seguiu, vamos recapitular aqui, a desaprovação desde o mês de dezembro do ano passado estava abaixo da aprovação, né? Foi ultrapassada aí no primeiro mês deste ano, em janeiro de 2025, quando chegou a 47 pontos, ou seja, houve um ponto de interseção ali de aprovação e desaprovação. Em março desse ano, a desaprovação do presidente Lula chegou a 56% contra 41% de aprovação. Em maio deste ano, retorna por gentileza, Cássio, em maio deste ano, a aprovação chegou a 40 pontos, caiu bastante, foi a menor registrada, enquanto a desaprovação chegou a 57. E agora nós estamos vendo exatamente a desaprovação caindo e a aprovação subindo. Esta é a informação segundo a própria Quest, né? E segundo informações aí também, aí você pode botar na outra imagem, porque quem é este público, né? E aí eles demonstram moradores aqui, a aferição feita, moradores do Nordeste, né? Também pessoas que professam a fé católica, segundo essa informação aqui, né? E que tem acima de 60 ou mais, né? São a maioria dessas pessoas, né? Segundo o Felipe Nunes, que é o diretor aí da Quest, o governo Lula teve a melhor avaliação desde janeiro, como nós estamos mostrando aí, mostrarmos para vocês, né? Por conta desta queda da inflação nos alimentos, segundo o próprio o Felipe Nunes, que é o diretor da Quest. Ele coloca aí na conta desta queda da inflação, né? Tá aí essa informação. É uma informação boa para o Lula, quer queira, quer não, mas ele ainda continua mais desaprovado do que aprovado por maioria aqui dos nossos brasileiros, dos cidadãos brasileiros. Mas eu sei que o nosso tempo está finalizando aqui, né, produção? Mas temos ainda, muito bem, aí são os outros dados, né, de aprovação do governo, e exatamente por regiões, né, em relação a regiões aí, tanto de Centro-Oeste, como Nordeste, como Sudoeste e como Sul. Temos mais tempo aí, Cássio? Muito bem, então vamos mais uma notícia aqui dos bastidores da política que elevou o nível aqui da tensão, né? Eu estou falando agora, vou falar agora do senador Ângelo Coronel. Ele deu uma entrevista no último final de semana e disse o seguinte, muita atenção, ó, se o PSD não tiver espaço garantido na chapa majoritária, nós vamos romper com o PT. Ele afirmou exatamente isso aí, né? Ou seja, o clima tem subido aí, ele está buscando um espaço nesta área, tá bom? Está buscando espaço na majoritária e disse que a qualquer momento pode sim romper com o PT. Amanhã nós vamos falar melhor sobre esse assunto que tem, aí você vê a imagem do senador Ângelo Coronel, né? Esse assunto que tem corrido os bastidores da política, porque o nosso tempo, infelizmente, já está no limite, não é isso, produção? Nosso tempo já está no limite e eu gostaria, logicamente, de agradecer a todos vocês pela companhia no dia de hoje. Amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. TVI, 20 anos contando a sua história.